Vai-te embora. Anderson, boa noite. Boa noite. Uma tarde e noite com todos os ingredientes para um triunfo, né? E a partida acabou caminhando nesse sentido. Quebra de recorde por parte da torcida, o time fazendo um bom jogo, as peças se entendendo. O que mais você pode acrescentar dessa nossa avaliação de um grande jogo, um grande espetáculo em um contexto geral, onde o Bahia soube se refazer depois de um gol e, apesar de um leve desencontro, depois se encontrou e o segundo tempo foi dominante, foi dono do jogo e você acabou, ainda assim, perdendo 2 jogadores por contusão, mas conseguiu repor a contento. Que falar sobre todo esse contexto de torcida, 12 dias já de ingresso esgotado, quebra de recorde e a doação, entrega e o bom futebol em campo. Antes de mais nada, assim, agradecer muito a todo o torcedor, né? Aqueles que compareceram, né? E aqueles que estão acompanhando, né? Pelas transmissões de rádio, TV, internet. Assim, acho que foi uma energia muito, muito boa, assim. Eu acho que a gente se sentiu muito acolhido. Jogo passado a gente sofreu um gol no último lance. E acho que algumas pessoas foram muito injustas com alguns atletas nossos, porque ninguém erra porque quer. Eu acho que a gente sabe do potencial e a capacidade de cada um, a entrega deles nunca faltou, né? São seres humanos que, como qualquer um, pode falhar em alguma situação. Mas eu achei assim que foi um jogo que a gente conduziu muito bem contra uma grande equipe, que é o Vasco da Gama, que é claro que também é um gigante, assim como o Bahia do futebol brasileiro. E a gente teve muita autoridade assim, para poder vencê-los. Criamos muitas oportunidades, mesmo no 2-1, a gente não teve a postura de ficar atrás, esperando para poder só contra-atacar, a gente continuou criando situações e dando o mínimo de chance para eles, né? Então, concordo com vocês, acho que a gente teve um desequilíbriozinho assim que a gente toma o gol, uns 10 minutos que a gente começou a ficar, talvez, muito emocional, de querer fazer a coisa acontecer e pouco racional. Então a gente começou a jogar com aquela vontade, aquele desejo de poder acertar e buscar o empate de qualquer forma, e a gente começou a perder muita bola, a errar, e aí depois a gente foi de uma maneira gradual, tendo mais consistência, mais tranquilidade para poder buscar não só o gol de empate, mas a virada, né? Então eu fico muito feliz aí pelo triunfo, pela festa que foi, pela receptividade do nosso torcedor, não só o ano passado, mas no começo dessa temporada também, com muitas decepções, a gente sabe disso, né? Quando você cai de divisão, muitas vezes traz traumas que você carrega ainda por um tempo. E a gente está num trabalho de poder fazer com que o torcedor se sinta representado, acima de tudo, dentro de campo, com uma equipe que é competitiva, que tem qualidade, que cria situações, que joga para vencer. Então a gente queria agradecer muito a todo o torcedor que compareceu e aqueles que, de alguma forma, mandaram energia muito positiva para a gente no dia de hoje. O que é que você pode falar do Ricardo Goulart? Faz um gol contra, meio que uma bola que bate nele, mas de uma forma ou de outra, né? E consegue fazer o gol da virada. O que você pode falar desse jogador que, teoricamente, é o jogador de mais visibilidade dentro do elenco do Bahia? Você está me dando informação que nem eu sabia ainda do lance do primeiro gol, né? Pegou nele, assim, né? Foi uma infelicidade nossa ali, a gente não pode ficar culpando ninguém, aconteceu. Todo mundo está ali para poder ajudar de alguma forma. O Ricardo é um jogador, assim, se você for avaliar o Ricardo, é um jogador multicampeão por onde passou. Ele consegue ser tricampeão brasileiro, um da B e 2 da A em sequência, né? Então, um jogador que dispensa apresentações, um jogador de muita qualidade. Então, a gente está com todo o carinho com ele, para ele poder fazer, né, essa readaptação dele da maneira mais tranquila. Então, a gente está pensando sempre em detalhes, assim, para que a gente não possa colocá-lo de qualquer forma, de qualquer jeito, para fazer uma sequência que talvez para ele ainda é pesado. Mas assim, então é um jogador decisivo, né, com muita qualidade. Foi um cabeceio muito bonito assim de se ver. Eu estava aqui atrás, eu tive uma visão muito bacana assim do cabeceio, de como a bola é jogada para o gol. E tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. É um jogador que traz um clima muito leve para o nosso vestiário, assim, apesar de ter essa representatividade toda no cenário nacional, né? Ele é muito tranquilo no dia a dia, de poder agregar ainda mais valores para o nosso elenco, assim. Então a gente está muito feliz
com a chegada, e tenho certeza que ele vai continuar nos ajudando muito aí na temporada. Na minha contagem, como é que vocês Acho até que a pontuação vai ser mais baixa do que essa, eu acho, entendeu? Mas é claro que eu trabalho jogo a jogo, minha cabeça hoje já está começando a pensar já no jogo de quarta-feira contra a Ponte, que é um jogo dificílimo em Campinas, né? Muito pouco tempo também para a gente poder preparação plena deles, e uma concentração, com o mesmo empenho, com o mesmo nível de competitividade, com a mesma organização. É assim que a gente vai conquistar o nosso objetivo. Anderson, boa noite. Boa noite. Você perde o Matheus Bahia, talvez no melhor momento da carreira dele. A gente falou com ele essa semana em coletiva, ele falou sobre a oportunidade que vinha tendo, ele volta à equipe, voltando a ter espaço na última partida em que o Guto estava, e contigo ele se firmou como titular. Qual é a análise que você faz do jogo dele hoje até essa lesão e o quanto vai te atrapalhar para quarta-feira? Cara, ele é um jogador que a gente já observava, né, assim, jogando contra e às vezes acompanhando assim, o Bahia, né? É claro que quando você tem resultados ruins, acaba respingando em todo mundo, né? Ninguém fica fora dessas questões. Mas é um jogador, acima de tudo, que tem muita personalidade. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, quando eu cheguei já percebi, que era um jogador que se a gente desse o apoio necessário, que ele ia dar uma resposta muito boa. E acho que ele realmente tem crescido muito. Vai fazer, claro, falta. A gente não sabe a extensão da lesão, não sabe o que é ainda. É muito prematuro qualquer tipo de situação, mas pelo que eu conversei um pouquinho com ele, pode ter realmente de uma lesão ali no adutor. Eu estou falando adutor também, a gente precisa ver, né, confirmar. Mas assim, cara, eu falo para vocês que a gente preparou um grupo para estar aqui. Então, né, nós perdemos o Luiz Otávio hoje com 10 minutos, e aí entrou o menino, que é o Gabriel, e jogou muito, jogou da forma que a gente acha que ele podia jogar, porque está preparado. Se entrasse o Didi, era a mesma coisa. Então, assim, a gente não trabalha simplesmente um time titular, a gente trabalha um grupo e está todo mundo preparado. Eu faço questão de, no dia a dia, da gente mantê-los sempre muito bem, porque a gente vai precisar, nessa sequência de jogos, que eles possam, né, nos representar da melhor forma possível aqui. Como é que funciona isso? É algo que deu certo na sua visão nesse jogo contra o Vasco? Olha, o Jacaré é um jogador que eu acho que cresceu muito daquilo que... Ele está deixando de ser um jogador que entrava durante o jogo, às vezes incendiava o jogo, para ser um jogador com muito mais regularidade, assim, né? Um jogador que está começando e terminando quase que no mesmo nível, assim, e com boas atuações. Ele, taticamente, tem cumprido muito bem aquilo que a gente pede. E a gente, claro, que dá liberdade para ele poder usar da criatividade, do jogo que ele tem, né, principalmente no último terço do campo. Eu costumo falar que a gente tem a obrigação de chegar com essa bola até o último terço. O último terço é muita decisão do jogador. Eles que têm que ver a hora de fazer uma tabela, a hora de fintar, de driblar, de fazer um cruzamento, de finalizar. E ele tem colocado isso em prática, a gente fica feliz também, né? Que é um jogador que criou uma identificação assim, com o torcedor muito forte, e é sempre muito bacana, principalmente não sendo só um jogador com esse carisma, mas um jogador com carisma e com trabalho tático, técnico, físico, dedicação.